Ciao raga, benvenuti a tutti, mais um programa do KangaCast. Eu e o nosso âncora querido Enzo Vieira, que vai apresentar o nosso convidado de hoje, né, Enzo? Exato, Thiago. O nosso convidado de hoje é o empresário Cássio de Oliveira, autor de alguns livros, inclusive do Destrada a Sua Gestão, que vai falar para a gente hoje sobre os desafios de empresariar no Brasil e toda essa trajetória. Cássio, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar aqui, satisfação estar com vocês e vamos bater um papo. Com certeza. O curioso foi como eu conheci o Cássio, viu, Enzo? Como que foi, Thiago? Conheci o Cássio na Califórnia, né, numa imersão onde a gente estava aprendendo sobre gestão também com as grandes Big Techs. Foi uma imersão, acho que de 15 dias, eu não me lembro, onde a gente passou por grandes empresas, né, como Google, Oracle. Foram grandes empresas nessa imersão e eu tive a honra de estar, né, com esse empresário que atua desenvolvendo gestão dentro do ambiente corporativo. E ali, nesses dias que eu pude estar ao lado do Cássio, eu pude aprender muito. Eu acho que foram vários insights que eu pude colocar dentro do meu negócio e que, sem dúvida, o resultado ele chegou, né? Porque a empresa, quando ela tem gestão, quando ela tem processos, fica claro a trilha, né, de sucesso e de alta performance que você consegue alcançar com planejamento, gestão. A gente estava até brincando aqui sobre alguns pontos de gestão. Eu queria até ouvir do Cássio, né, o porquê desse livro, né, da onde surgiu a inspiração. Eu sei que ele é um especialista em gestão, mas me fala um pouquinho, Cássio, né? Escrever um livro, né? Como é isso? Não sei se foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o terceiro. Conta um pouquinho para nós. Então, esse livro, cara, eu nem imaginava em escrever ele. Na verdade, eu escrevi um primeiro de coautoria, depois eu entrei numa fase que eu queria mudar todo mundo, tal, escrevi um segundo livro que era Você Quer Mudar. No meio desse livro eu percebi, Enzo, que eu que era o cara que tinha que mudar. Para as coisas acontecerem, eu tinha que mudar, enfim. Fiz o livro e continuei falando de gestão. Gestão, eu falei assim, como é que eu atinjo o maior número de pessoas para ajudar a não ficar escravo da própria empresa, do próprio negócio, sabe? Eu, empresa, eu preciso fazer alguma coisa. Além de fazer as consultorias, mentorias, estava pequeno. Falei, tá pequeno, eu preciso expandir. E aí eu falei, eu vou pegar o meu método e transformar em um livro. Porque aí eu consigo levar isso para maior número de pessoas e consigo, com que as pessoas que ainda estão iniciando, talvez não tenham recurso, não possam fazer investimento comigo, na minha mentoria, nas minhas consultorias, o livro ele vai ajudar muito. Então a ideia foi essa, poxa, vamos expandir o negócio, vamos passar para o maior número de pessoas que o resultado, se seguir o que está aí, cara, o resultado é certeiro, não tenho dúvida. Eu acho que dá para linkar já com o nosso público, né, Enzo? Confia que tem muita lição no KangaCast, tá, Cássio? E o que seria, né, esse livro para esses jovens, Enzo? Assim como você está nessa transição, né, buscando empreender, buscando crescer, ficou claro, né, que uma mentoria com um especialista, né, eu vivo isso hoje, Cássio, em empresa hoje, né, a gente atende a nível Brasil, a gente tem operação na Europa, né, então hoje a Previo é a maior empresa, né, dentro do segmento que a gente atua, e eu sei o quanto é importante a gestão e o quanto ela tracionou o nosso negócio para maior, para melhor. Agora, o jovem, né, que está começando, ele tem acesso. Sim, exatamente. E o que o jovem, Cássio, né, até com base no livro, utilizando esse livro como instrumento, o que ele pode entender no mercado de hoje que ele tem que evitar para começar a empresariar e qual que é o primeiro passo que ele pode entender que ele tem que fazer, o que ele tem que ter de disciplina para conseguir empresariar no mercado de hoje, independentemente do nicho. Tá. Vou falar para vocês uma coisa que ninguém fala para ninguém, tá? Ninguém fala para ninguém, porque na verdade hoje a gente encontra muito gestor aí que leu, que se formou, que fez MBA, que fez isso e aquilo, e você encontra poucos gestores que faz a gestão do que viveu, que nasceu lá na fábrica, por exemplo. Eu comecei a trabalhar muito novo. Na verdade, era quase uma brincadeira, né? Mas eu comecei muito novo, e esse começar muito novo, 14 anos de idade, eu não sei se isso é tão bom. Aí a gente discute daqui a pouco com o Thiago, que é um especialista na psicologia, né? Mas eu comecei
lá no início, passei por todos os departamentos, por todos os setores, então o que eu vivi e o que eu vivo hoje, o que eu ensino hoje é o que eu vivi na prática, é o que cara, acontece isso, então eu sei o que é você ter 5 pessoas faltando na fábrica, eu sei o que é você ter que negociar com o cliente, com o fornecedor, enfim. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que o grande segredo é você saber o que você quer. Muitas vezes, quando a gente vai começar o negócio, Itida, a gente acha que sabe o que quer, né? Só que a gente só olha para fora. A gente abre a janelinha, olha para fora e fala assim, o que está dando agora no mercado? Ah, está dando isso e aquilo, então eu vou abrir uma sorveteria e está dando certo a sorveteria, vou abrir sorveteria, né? E eu sugiro que olhe para dentro. Olhar para dentro também é olhar para fora. É uma coisa assim até muito diversa, mas você consegue olhar para dentro quando você consegue olhar para fora. Isso no aspecto da psicologia. Por quê? O ser humano, ele tem uma tendência, né, em de fato, uma busca, né, você tem uma busca, né, por querer agradar, né, as suas grandes referências, né, porque são as pessoas de autoridade, as pessoas que são as suas grandes referências, são as pessoas mais próximas de você. Na sua infância, quem são? Pai e mãe. Exato. Então, assim, você tem um medo de decepcionar essas pessoas, Sim. porque você tem uma crença de valor muito grande de que essas pessoas elas não podem ser decepcionadas. E de E que às elas vezes, têm o caminho na mão ali, sim, né? e às vezes, tentando agradar o seu pai e a sua mãe, você se sabota. Que era o que você estava fazendo. Você estava Exato. sabotando, tentando Isso fazer aí. TI. Agora, quando você olha para fora, que é o exercício de olhar para fora e olhar para dentro, que é o que eu falo, e aí você faz um exemplo, uma pesquisa uma pesquisa situacional, né, ao redor, né? Você pergunta para os colegas, para as pessoas, né, quais são minhas habilidades, né? Que foi o que você falou aqui, ó. Pô, Exatamente. todo mundo falava É para isso mim aí. que eu era um bom comunicador. Exato. Quem é esse todo mundo? Pô, eram meus amigos, meus colegas. E quando você tem essa reflexão do que o outro também tem a seu respeito, que é o olhar para fora, e aí você começa a se questionar, né? E fala, pô, será que é TI ou será que é jornalismo? Será Exatamente. que essa comunicação que todo mundo fala que de fato eu sou bom, né? Eu realmente sou bom? Você começa a perceber, E a se né? questionar, E focar mais nessa percepção, né? Sobre si mesmo. Exato. E aí você volta para dentro. Que Você olha demorou, para fora e volta para dentro. que demorou os 3 meses, Demorou os 3 meses. esse processo. Né? Na verdade, é até um processo que acho que começa antes, né? Mas você tem 3 meses Não. de coragem para chegar nesse processo, né? Então, assim, qual o recado que a gente dá, né? Até para você jovem, tá? O olhar para dentro, que é importante, ele parte também do pressuposto de você olhar para o seu entorno, perguntar para os outros, para as pessoas que você confia, para as pessoas que você convive, quais são suas habilidades, quais são seus potenciais, porque às vezes você não enxerga isso, mas o outro, né, pode enxergar, e a partir desse pressuposto você olha para dentro e você coloca à prova isso, você começa a testar essas habilidades que o outro também falou a respeito de você. Então fica a dica para você jovem. Exatamente, é muito legal ter esse tipo de olhar. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais dessa trajetória, né, do Cássio quanto empresário. Quando que você percebeu que você poderia ser um empresário? Cara, quando eu venho de uma empresa familiar, então comecei bem cedo. Comecei trabalhando na feira, depois da feira eu fui promovido para trabalhar no açougue, depois comecei a trabalhar demais no açougue, gostei demais do açougue, comecei mal na escola, minha mãe descobriu, me tirou da escola, me tirou do açougue, fiquei de castigo, e nesse meio período meu pai adquiriu uma empresa. Então eu fui trabalhar com meu pai na fase aí de 15 anos, eu já deveria ter 15, 16 anos, fui trabalhar com meu pai, e aí fábrica, fui aprendendo todas as etapas, tal, chegou uma hora que eu já estava na faculdade. Estava na faculdade, formei administração, e depois fui fazer engenharia de qualidade e produtividade. Nessa fase, eu entrei no período da rebeldia. Eu não queria ser o filho do dono, eu queria ser o Cássio. Eu queria assumir a minha identidade. E eu não estava conseguindo fazer isso na empresa do meu pai. Porque mesmo que eu tivesse capacidade,
técnica, habilidade, e eu ainda era o filho do dono para o meu pai. E enquanto você ainda é filho do dono para o pai, a equipe toda te vê como filho do dono. Eu falei, não quero isso. Aí eu abri uma consultoria, estava me formando, tinha uma matéria na pós-graduação que era Engenharia de Qualidade e Produtividade, falava especificamente de ISO 9000, ISO 14000 e tal. E eu falei, caramba, eu vou nessa onda aí. Me identifiquei, a parte de organização, de gestão, pô, fui para lá. E aí comecei a fazer ISO 9000. Um detalhe, Enzo. A primeira empresa que eu fiz não foi a do meu pai, Tida. Que coisa, não? Não foi a do meu pai, cara. O mais fácil ali, né? Na cara Não do foi, gol. cara. E aí, mas eu, resiliente, fiz nos fornecedores da empresa do meu pai, fiz de um monte. E aí comecei a gerar resultado. Meu pai viu que as pessoas começaram a falar de mim para ele. Ele falou, acho que tá na hora. Aí eu fui, implantei na empresa dele. Quando eu fui e montei na empresa dele, a empresa mudou. A gente começou a falar de gestão mesmo, mudou a empresa. Nesse exato momento, eu paro de ser visto como filho do dono e passo a ser visto como Cássio da qualidade. Legal. Aí mudou, cara. Aí a identidade mudou, aí eu fiquei muito satisfeito, só que paralelo a isso, a minha consultoria já estava bombando. Era tão bom no que eu fazia, na verdade, eu sou tão bom no que eu faço que eu estava, caramba, eu tinha já 80 clientes, já estava com muita gente, já não conseguia dividir o trabalho. Eu ficava meio período com o meu pai e meio período na consultoria. E aí comecei a aprender que eu não conseguia fazer tudo. Eu tinha que começar a delegar, começar a descentralizar, tudo na raça. Aí eu comecei a contratar pessoas para fazer o meu trabalho de consultoria. Bacana. Mesmo assim não saía muito bem, ficava meio, e depois eu percebi em uma fase, quem está fazendo consultoria, quem está fazendo mentoria, uma dica. Essa aqui vale ouro. Quando você perceber que você está sendo funcionário do seu cliente, para. Foi isso que aconteceu comigo. Tida, foi isso que aconteceu comigo. No começo eu ia e apresentava resultados. O pessoal estava me esperando. Passou um período, Enzo, o pessoal, eu já tinha minha cadeira, o meu micro ali, opa, tá errado, já estava sendo funcionário. Falei, não é isso que eu quero. Eu quero ir lá e ajudar o cara para ajudar os funcionários. Eu não quero ser mais um funcionário da empresa. Nesse exato momento eu falei, peraí, mudei toda a estrutura e aí comecei a atuar um pouco mais na empresa do meu pai, mas cometi a falha que não deveria ter cometido nessa época, Tida. Eu reduzi 90% os meus clientes de consultoria para eu atender e ficar mais na empresa lá da família. Sim. Onde eu falei aí, faltou visão estratégica do negócio, de contratar alguém, de ter um sócio para fazer a consultoria andar e eu ficar ali como um gestor das duas. Então essa foi uma falha que você fala, poxa, cara, se arrepende? Eu acho que não dá para falar que se arrepende, mas eu faria diferente. Entendi. Você aprendeu algo, né? Aprendi. Hoje eu faria Aprendeu diferente. algo na dor, né? Eu acho que era uma receita que poderia estar até hoje aí gerando resultado. Né? Gerando resultado. Hoje ela funciona muito bem. Hoje eu estou com um grupo mais seleto de empresas, né? São empresas que realmente fazem acontecer, mas eu poderia estar com muito mais. Legal. Então esse é um ponto que eu acho que eu poderia ter feito diferente. Você tem que olhado para fora e falar assim, caramba, o que os outros estão fazendo? Por que eu não faço igual? E aí eu não olhei para fora. Eu olhei para o Cássio e falei, caramba, o Cássio só não consegue, então eu vou por esse caminho. Olhar para fora é a tal famosa pesquisa de mercado, né? Análise de concorrência, Benchmark, né? né? Isso está dentro da gestão, né? Isso aí. Cássio, agora até uma polêmica, tá? Eu vejo muito médios empresários, até pequenos empresários, carregando até um jargão que assim, a empresa só cresce com, né, os olhos do dono, com o dono de fato trabalhando ali todos os dias, picando cartão dentro da empresa. Isso é uma utopia ou uma verdade? Fala para mim. Isso é uma visão ultrapassadíssima, entendeu? Já foi. Eu venho dessa empresa, tá? Meu pai tinha essa visão. Meu pai falava assim, quem engorda o gado é o olho do dono. Não é isso? Isso eu já ouvi muito isso. Para gestão empresarial, isso significa o seguinte, que o dono tem que estar na empresa a todo momento. E não é assim que funciona. Até porque, Enzo, se isso funcionasse, não teria um monte de franquias por aí.
né? Eu fico imaginando como funciona o McDonald's. Exatamente. Qual é o sucesso e o resultado, né? Já assistiram a Fome de Poder? Fica uma dica para você jovem, né, que tem esse ímpeto, esse desejo de empreender, fica uma dica aí, que o Enzo falou, Fome de Poder, conta um pouquinho ali a história, né, do Ray Rock, é isso? Exatamente. Ray Rock, isso, que conta a trajetória do McDonald's, né, a ambição, Então, né, gestão. O meu ponto de vista é o seguinte, que é a visão do empresário que muda a gestão do negócio. Ou seja, imagina só, se eu tiver uma equipe de líderes pensando igual a mim, eu posso deixar a minha empresa na mão de um gerente, de um supervisor, de um líder, porque o cara está treinado, preparado, modelado conforme os meus pensamentos, e aí eu passo para outros negócios. Então, assim, eu discordo totalmente dessa visão que o olho do dono é que engorda o gado. Discordo. Não funciona. Perfeito. Isso poderia até no passado, mas hoje não funciona, cara. E aí fica até uma outra dúvida, isso trazendo para os tempos atuais, né? Acho que tem muitos donos de empresa que também acham que ele ser a cara do negócio, ele estar inserido, por exemplo, no digital, ele ser quem vai para a internet é o que resolve. Você acha que isso é o que resolve hoje? Por exemplo, eu, Enzo, dono de empresa, chegar e falar, não, eu que vou ser o cara que vai fazer aqui todo o marketing, eu vou ser o ator principal, eu vou ser o comunicador, eu vou ser quem faz o design, eu vou ser o cara do digital, o cara da internet. Será que o dono precisa disso hoje ou ele precisa de pessoas que entendem melhor esse mercado, que estão mais acostumadas para trazer essa comunicação no digital? Tá. Eu acredito que ele não precisa fazer tudo. E tenho certeza que ele não precisa fazer tudo. Agora, o que faz uma diferença no mercado, Enzo, é, por exemplo, o Itida aparecer como um empresário, como um CEO da empresa dele, mostrando a cara dele, de como ele faz, da forma que ele faz. O Itida aparecer. Não significa que o Itida precisa fazer tudo. O Itida precisa ter uma equipe que saiba mais que ele, melhor que ele, para fazer toda essa sistemática funcionar. É o que acontece com o cara da CIMED, com o João lá da CIMED, não é? Ele aparece... Mas ele tem uma equipe por trás. Ele tem uma estrutura. E é uma comunicação diferente, né? Ele traz estilo de vida, né? É isso aí. É diferente, né? Então, não é o cara... Esse cara que você está falando, geralmente ele é o pequeno empresário, empreendedor que está começando, que ele acha que ele é muito bom nisso, que ele acha que ninguém vai fazer melhor que ele. Então, o que ele faz? Ele centraliza tudo. Quando ele centraliza tudo, ele começa a ficar escravo do próprio negócio. E aí, o grande ponto, o ponto X é, todo mundo começa a empreender, ou a maioria dos empresários começaram a empreender, Tina, por um único motivo, cara. Ele queria dar uma condição melhor para a família, para o filho, dar aquela condição que ele não teve para a família. E quando ele entra nessa de querer fazer tudo, de ser o grande centralizador, com quem ele menos fica... Ele perde a família. Ele abandona a família. Ele perde a família. Ele perde a família. Percebe? Então, eu comecei por um motivo, achei que eu era o cara X, que eu era o X da questão, e me distanciei da família, perde a família. Fiz tudo, sacrifiquei tudo para a minha família e perdi a minha família. Isso é a história de muitos empresários, né? O cara se divorcia, o cara não consegue acompanhar o crescimento dos filhos, não consegue educar os filhos, né? Terceiriza a educação e aí ele tem um problema lá na frente. Então, de fato, eu entendo que isso acaba sendo uma prisão se o empresário ele atua só no ímpeto, né? Só no desejo, na ambição, esquece a gestão, esquece esse olhar, né? Que a gente vê, né, acontecendo com muitos empresários. Agora, falando de estratégia, de gestão e falando do empresário, né, que acaba ficando preso dentro da empresa, né, acaba virando escravo da sua própria empresa, eu penso que o empresário, ele precisa, para que o seu negócio continue crescendo, ele vai precisar, eu não sei, Cássio, se você concorda ou não, esse é meu ponto de vista, mas o empresário ele tem que estar sempre muito antenado, não só à tendência, mas à criação e inovação. Então, a parte estratégica do negócio, o empresário eu acho que é quem tem maior know-how e conhecimento todo da sua empresa.
Então ele é a pessoa mais indicada para poder ter essa visão e olhar, né, dentro dessa parte estratégica, do que eu posso inovar de produto, do que eu posso inovar de serviço, qual é a tendência do mercado, e não é porque é a tendência que vai funcionar no seu negócio, mas o que eu vou testar dentro da minha operação. E aí, eu acho que o empresário, na execução, dentro da empresa, pô, ele vai ficar travado para fazer a empresa crescer, porque ele vai ficar muito focado no operacional. E eu sei que o operacional e o estratégico, ele tem que caminhar junto, né? E ter essa liberdade, né, que muitos empresários falam, eu quero empreender para ter a minha liberdade. Sim. Isso tem um preço, cara. Exato. Isso tem um preço, porque eu nunca vi nenhum negócio começar grande, né? Eu vi todo negócio começar pequeno Isso aí. e numa escala de tempo, com muita força de vontade, estratégia, desempenho e dedicação, esse negócio ele pode crescer ou não, né? É isso aí. E eu vejo que essa liberdade, que não é liberdade para mim, porque eu não consigo estar fora da empresa sem pensar na empresa. Então, eu estou às vezes viajando, vocês me veem na Europa, né, na Alemanha, na Itália, no Japão, na China, inclusive conheci o Cássio nos Estados Unidos, na Califórnia, mas eu estou nesses ambientes porque eu estou pensando em estratégia, eu estou olhando para o mercado, estou olhando para a tendência. Eu acho que o empresário, esse é um papel fundamental para o empresário, porque é o empresário que vai ter essa base e esse know-how, né, de um todo da sua empresa, e é ele que vai ser o cara que vai trazer estratégia, trazer inovação para dentro do negócio. Esse é meu olhar como empresário, isso é o que eu tenho visto dar certo dentro do meu negócio. Agora, eu não sei se isso serve para todo mundo, Cássio. Sim. Agora, concordo plenamente. Agora, existe uma fase, Enzo, existe uma fase que todo pequeno e médio empresário, ou o empreendedor, ele vai passar por essa fase. Então, hoje eu digo que o Itida e o Cássio já está numa fase diferente, já está nessa fase de sair para fora, buscar novos negócios. Quem vê a gente acha que está passeando, né? Mas a gente é 24 horas pensando, poxa, o que eu posso agregar, não é? No nosso negócio. Sempre. Mas para quem está começando, Enzo, existem algumas fases. Primeira fase, eu estou falando dos primeiros 2 anos. Focar 100% no seu negócio. É 100% mesmo, cara. Esse ali é a época, talvez, que você não vai nem lucrar tanto. Você vai focar com uma visão mais abrangente. Então ali... Operacional mesmo, fazer funcionar, né? Talvez você vai pegar, do seu tempo, você vai pegar 60% do seu tempo no operacional, cara. E os outros 30% você vai pegar no tático, treinando as pessoas que estão com você. E 10% só no estratégico. Talvez no início. No primeiro ano. No segundo ano a coisa começa a mudar. Você começa a diminuir um pouquinho no estratégico, porque você já treinou o pessoal no tático, já diminui ali para 40% operacional, 20% no estratégico, e aí você vai aumentando no tático, vai aumentando no estratégico. Então isso é gradativo. Não dá para começar já a empresa, quem está começando agora, já no estratégico direto. Então eu preciso ir muito, muito para o operacional, depois eu passo para o tático, e aí eu começo a ir para o estratégico. No nível hoje de um empresário um pouco mais maduro, qual que é a minha recomendação, que é o que eu vivo, que eu acredito que o Thiago vive, é o seguinte, 20%, de 10 a 20% no operacional, ele deve estar aí na faixa de uns 40%, 30% no tático, que ainda treinando líder, desenvolvendo reuniões e tal, e de 40% a 50% no estratégico. O que é o estratégico? Visitas, feiras, reuniões, podcast, vendo o que está acontecendo no mercado, literalmente abrindo a janela e olhando para fora e falar, o que eu consigo agregar para o meu negócio? Essa é a fase dele hoje. De quem está começando, tem que perguntar para o Thiago, eu que estou começando agora, o que você faria se eu tivesse agora começando? E o que o pessoal faz de errado, Enzo, não, o Thiago está fazendo aquilo, então eu vou surfar a onda do Thiago agora. O Thiago já passou por tudo isso que eu te falei. Esquece. Então, a pergunta mais inteligente que o empreendedor, que quem está começando, faria para o Thiago é, Thiago, o
que você faria se estivesse começando como eu? Ou o que você fez, né, O que Cássio? você fez? O que você É fez? isso aí. Aí, respondendo essa pergunta do Cássio, isso serve para você de exemplo. Pô, no primeiro ano de empresa, o que eu fiz, não só eu, né, eu e meu sócio, porque a empresa ela começou assim, né? Era eu e o meu sócio, cada um com uma CG 125. Foi desse jeito, Cássio. Eu não sou herdeiro, não, né? Eu não vim de uma família estruturada, né? Vim de uma família muito simples. Então foi eu e meu sócio com uma CG 125, onde eu era o vendedor, o financeiro, o cara do treinamento, o cara da coleta. A gente está dentro de um ecossistema, né? Onde a gente entrega saúde corporativa. Então assim, a gente fazia tudo. Eu lembro até hoje, só que pensando grande, acreditando já com uma crença de valor de que eu era o maior. Não só eu e meu sócio, a gente tinha muita sinergia. A gente olhava para nós com aquela CG 125, ligando para cliente e acreditando que a nossa empresa já era grande. Nós ligávamos para os clientes e já falávamos, você conhece a nossa empresa? Nós somos a maior do Brasil. Inclusive, Cássio, eu lembro o primeiro grande contrato que a gente fechou com o aeroporto, né, do Sul, não vou dar nomes aqui. A gente fez a entrega, foi eu e meu sócio, pegamos um avião, fomos para lá, assinamos um contrato, chegamos lá, né? Ele fez a coleta, eu dei os treinamentos, eu fechei o contrato, né? Ele também era o suporte. Um dos diretores da empresa chegou e falou assim, poxa, eu vi aqui, vocês deram treinamento, vocês fizeram a coleta, vocês fecharam o contrato, a empresa são só vocês? Na época a gente ia acabar de contratar o primeiro funcionário. Eu falei não, mas todo o primeiro contrato, nós da diretoria fazemos questão de acompanhar o cliente na primeira implantação. Então é por isso que a gente vem aqui. A gente não aceita falha, a gente acompanha de perto, eu faço questão de estar aqui, os diretores da empresa acompanhando o processo. O cara se sentiu grato, gostou, e dali a gente contratou já funcionário, as coisas começaram a andar. Então a crença de que você é grande, né, ela faz parte. E fazer tudo dentro da empresa é uma necessidade para o empresário que está começando, tá? E é isso que me dá hoje a possibilidade de conseguir entender os processos da empresa e falar, eu consigo hoje estar no estratégico porque eu também sei todas as etapas e todos os processos da empresa. É isso aí. Não só eu, como meu sócio. É isso aí. E aí uma coisa que a gente tem que começar a olhar e pensar o seguinte, contra números, resultados, não tem questionamento. Exato. E qual foi nessa trajetória toda aí, Tida? Qual o resultado hoje? Como é que está hoje a empresa? Comparado a lá atrás, quando você começou, como é que está? Não, perfeito. Eu acho que todo mundo vive, né, como uma montanha-russa na vida, falo por mim, né, uma empresa, ela vive seus altos e baixos. A pandemia educou muita gente desorganizada, então se você não tinha, né, fluxo de caixa, se você não tinha gestão, se você não estava, né, com seus planos de contingência pré-estabelecidos dentro da empresa, eu sei que você sofreu na pandemia. Então, o que eu aprendi, né, nessa jornada e ao longo desses anos? A importância de trazer, né, consultoria para dentro da empresa, hoje a gente é certificado, né, por ONA, então a ONA, assim como o ISO, né, ela trouxe uma bagagem muito grande de aprendizado, porque quando você está empreendendo, você está vendendo, se você tem caixa, você está achando, né, que a empresa funciona, venda, fluxo de caixa, eu continuo a operação. Mas tem muita coisa além disso. Então, quando você perde o primeiro funcionário estratégico, e aí toda a demanda de trabalho estava exclusivamente na mão dele, só ele sabia fazer aquilo. Você não tinha um POP, você não tinha um processo, né? Você não tinha um plano de contingência, você já toma o seu primeiro baque. Porque daí você deixa de fazer o que você estava fazendo, né? Você como gestor, para assumir aquele posto. Sim. Né? Então, assim, o que eu aprendi dentro dessa jornada? Os números, eles nunca vão mentir. E a partir do momento que você tem gestão, que você implanta processo dentro da sua empresa, você tem, né, reuniões de indicadores onde você olha para os números, a decisão ela não é mais pessoal. O próprio empresário, né, dentro do comitê gestor, ele começa a tomar decisão a partir de número, a partir de resultado. Então, testar, né, tendência de mercado, né, inovar é muito bom, mas isso caminha ao lado sempre,
né, de uma pesquisa de mercado, de um planejamento estratégico e de um monitoramento dos KPIs, que são os indicadores dentro de uma empresa. Às vezes, esses termos ou a forma que eu falo para você, empresário que está começando, pode ser algo muito longe da sua realidade. Mas aí, ó, fica a dica, ó. Lê aqui, ó. Destrave a sua gestão. Garanto que aqui, né, tem uma linguagem. Aí o Cássio fala um pouquinho mais, mas tem uma linguagem para quem está começando também poder entender, né, tudo isso que eu estou falando, o quanto isso é importante dentro da gestão. Legal. Mas antes de falar do livro, Enzo, eu quero falar o seguinte, cara. Antes de falar do livro, eu quero falar o seguinte. Para a gente, para o empreendedor, né, até para o empresário que já começou, existe 2 pontos fundamentais que precisa ser abordado para começar a pensar e falar de gestão. Quando a gente fala de gestão, caramba, todo mundo fica falando de gestão. O que é gestão, né? O que é gestão? Como é que é esse negócio? Na prática, cara, na prática, gestão é você fazer as coisas funcionar da forma prática, objetiva, direta, que vai te trazer o resultado que você quer. E uma característica de todo empreendedor, existe 3 características. Todo empresário que vai começar, Enzo, ele é assim, ou ele é muito bom no administrativo, ou ele é muito bom no operacional, ou ele é muito bom em vendas. Uma desses 3 áreas, toda empresa tem essas 3 áreas. É o que faz o cara querer empreender. É o que faz o cara querer empreender. Então ele foi tão bom naquilo que ele se destacou na empresa. Alguém falou para ele, meu, você é bom, por que você não monta o seu negócio? Aí ele acreditou naquilo. O mosquitinho lá Vendas, o administrativo, o operacional. Perfeito. Operacional, vamos dizer, um mecânico. Ele começou a falar, vou montar minha oficina, porque ele era tão bom mecânico que todos iam na oficina em função dele. Exato. O cara do administrativo, ele conseguia fazer com maestria toda a gestão administrativa que todos gostavam muito dele, a empresa começou a faturar, deu muito resultado positivo. E o vendedor, aquele que entrou na empresa, estourou as vendas, bateu as metas, então ele começou a... Essas 3 características de profissionais, geralmente são eles que montam o negócio. E aí eles, vou montar um negócio. Só que eles montam o negócio achando o seguinte, que para a empresa funcionar bem, só precisa vender. Quantos gurus da internet você já ouviu falar isso? Tem que vender, porque venda é o coração. Exatamente. Não é? Outros falam, não, é operacional, porque se o operacional não fizer, não entrega. E outro administrativo. Não, se a gente não tiver um administrativo bem, não é isso? E na verdade, cara, essa é a maior falha. Isso faz com que quem está começando fique escravo do seu próprio negócio. Então, eu sou tão bom em vendas, então ele começa a vender, o operacional não consegue fazer, não entrega, e aí vira um caos. Ou ele é tão bom no operacional, leva tanto tempo ali que ele não consegue vender, porque, enfim. Onde é que você é bom, seja bom, mas contrate pessoas onde você não é tão bom, cara. E aí a gente quer fazer tudo. Então, tem que pegar essa dica, essa estratégia de você se olhar e falar, eu sou bom em vendas, então peraí, mas para funcionar legal, eu preciso ter um cara do operacional, eu posso até fazer tudo, até um determinado momento, mas eu preciso ter esse cara do comercial, preciso ter o cara... Essa é a primeira parte. Agora, para você fazer gestão legal, o que precisa? Primeiro passo, precisa ter pessoa certa no lugar certo. Eu preciso tratar pessoas como pessoas. Até porque depois que você começa a ser empresário, empreendedor, você acha que você é o bambambam. Aí você começa a não tratar bem as pessoas. Esse é o primeiro ponto que vai fazer com que você não tenha sucesso. Depois eu venho para processo. Se você não começar a tirar tudo da sua cabeça, colocar em processo, em papel ou no sistema, através de foto, através da escrita, do organograma, de um fluxograma, da forma que você achar melhor para o seu negócio funcionar, na hora que você começar a fazer isso, começa a ter mais resultados. Depois, você precisa medir e monitorar através dos indicadores. Aquele determinado... Vendas, por exemplo. Quantas prospecções eu preciso fazer? 10 prospecções. Chegou no final do dia, quantas prospecções você fez? Eu fiz 8. Por que só 8? Aí eu questiono, avalio e tomo as ações para amanhã eu fazer as 10. Enfim, isso é fazer gestão. Legal. Isso tem que andar em conjunto. De forma bem simples, descomplicada, essa é a forma de fazer gestão. É a forma que a gente faz, é a forma que o maior mentor que nós tivemos, a maioria, né, teve, são os pais. Ele faz isso na sua casa. Cássio, mas eu não tenho pai. Mas você teve um tio, você teve uma avó, você teve alguém que cuidou de você. A melhor gestão foi a que ele fez. E o que a gente está trazendo para o mundo empresarial é a mesma gestão, só que de forma diferente.
Jamais a mãe do Enzo deu uma Novalgina pro Enzo porque achava que o Enzo estava com febre, não foi? Ela usou o termômetro, avaliou o dado, que foi o que o Dida falou, e tomou uma ação. E por que os empresários e empreendedores acham que sabe tudo? Falam, agora vai ser assim. Não, cara, não é assim, vai dar errado. Simplesmente vai dar errado. E aí, quando eu falo de destrava a sua gestão, é justamente isso. Quando eu falo de pessoas, eu falo sobre perfil comportamental. O Itida deve conhecer bem que cada um funciona. O Itida é o cara que tem isso na prática. O Itida tem os filhos, né, Itida? 5 filhos? 6. 6 filhos, cada um, 6 filhos, cada um tem uma característica diferente. Com cada um ele comunica diferente. Não é? Perfeito. Com os funcionários que ele tem lá na fábrica, cada um ele tem que comunicar de forma diferente para ter o resultado bom de todos. Não é assim que funciona? Perfeito. Então, na empresa é a mesma coisa, cara. O que você tem a dizer sobre isso, Itida? Não, sem dúvida. Eu acho que olhar, né, para sua soft skill, né, para sua habilidade potencial, né? Isso é um exercício, é um trabalho, é o que o Cássio falou. A grande maioria dos empresários, eles carregam, né, uma habilidade potencial, seja para vendas, administração ou operacional. Então, olhar para essa sua soft skill, e até quando você, né, busca uma sociedade, não buscar uma sociedade equivalente. Pô, sou um puta de um vendedor, eu preciso de mais um vendedor. Não. Cara, eu preciso de alguém que me complemente naquilo que eu não sou tão bom. É isso aí. Não é? E aí, assim, eu sei que a chance de dar muito certo, ela é potencial, né? Porque você tem um equilíbrio. Sem dúvida, isso faz total sentido para mim e para você, empresário que está começando, jovem que quer se aventurar nessa jornada de empreender, né, Enzo? Exatamente. E aí, até falando um pouco sobre esse gancho, né, dos jovens, e juntando um pouco de tudo que a gente falou, o que o jovem hoje, nesse mercado, qual pode ser o primeiro passo dele para que ele também não pire a cabeça, né? A gente sabe que faz parte do processo, mas vocês como empresários experientes, você, Cássio, como empresário experiente, o que você pode dizer que o jovem hoje pode começar a fazer sem pirar? Começar o negócio dele da forma certa. Tá. Primeiro, começa sabendo onde é que você está e onde é que você quer estar. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Segundo, tenha referências. Quem já fez o que você gostaria de fazer e como é que esse cara tá? O sucesso, Enzo, deixa rastro. Então dá uma pesquisada, dá uma fuçada, não sai fazendo de primeira. Faz aquela pesquisa de mercado que o Itida falou anteriormente. Pesquisa pro pessoal, será que tem a ver comigo? Né? E aí começa a dar os pequenos passos. Procura um bom livro. Tem um monte aí de podcasts, tem um monte aí de material nas redes sociais que eu acredito que são muito bons, mas não sai pegando qualquer coisa. Sai pegando dicas, instruções com quem já fez, com quem passou pelo processo. Boas avaliações. E boas avaliações. Esse seria o primeiro passo, cara. Em vez de sair fazendo direto. Ah, legal. E o que o jovem hoje precisa entender sobre os percalços, né? Sobre os obstáculos que ele vai ter na vida? Porque quando a gente fala de jovens, me incluindo até assim, eu quero empreender, tenho uma rotina, mas é que nem o Thiago já até comentou, eu gosto de fazer muita coisa. Eu tenho estúdio de música, eu gosto de sair com a minha namorada, gosto de sair com meus pais, vou no jogo do meu time, depois eu vou no cinema, depois eu volto para a faculdade, depois eu quero trabalhar. O que o jovem precisa entender? Que às vezes ele vai sacrificar da rotina dele, enquanto jovem, enquanto uma pessoa que tem vontades, enquanto uma pessoa que tem ali outras pessoas que querem levar ele, de repente, para outros caminhos, às vezes até ruins. O que ele precisa entender que ele vai ter que abrir mão para que a empresa dele dê certo? Tá. Primeiro, ter muita clareza do que ele quer. E aí tem um livro chamado A Única Coisa. Esse livro é fantástico. Então, assim, eu tenho muita clareza do que eu quero isso. E aí tudo que estiver relacionado ao meu entorno, que não me ajudar a levar onde eu quero, eu vou tirar fora. Momentaneamente ou temporariamente, eu vou tirar fora. Então, eu quero ser jogador de futebol, por exemplo. Eu quero abrir, vamos falar um caso, eu quero abrir a minha empresa de marketing. Então, eu quero abrir a minha empresa de marketing. Tá, o que vai me levar mais próximo da empresa de marketing? Eu vou ficar jogando futebol, ficar jogando videogame, ou eu vou fazer uma leitura de um livro?
Eu vou sair com o pessoal para balada ou eu vou sair em um congresso de palestras? Uhum. E aí você vai filtrando. Inclusive, Enzo, você vai ter que deixar muita amizade de lado, porque eles não vão estar alinhados com o seu propósito. Coisas que não agregam, né? Não, Isso sem dúvida, acontece sem muito, dúvida, né? sem dúvida. Escolas. Você vai olhar assim, vai falar, caramba, mas eu até, de repente, Enzo, até a namorada, até, enfim, você vai falar, Ó, o caramba. Cássio vai apanhar aqui Não hoje, tá, que a namorada tá nos Os bastidores. bastidores hein? Então, aqui. mas aí eu digo o seguinte, que você tem que ser seletivo Exato. ao arrumar uma O namoro é pra namorada. isso, O né, namoro é Cássio? pra Pra isso, é isso, pra namoro você é pra isso. testar e falar, será que ela vai conseguir me acompanhar? E Será se que ela alinhar, vai... né, ao propósito. É isso que aí, você será tem. que Será ela- que os pensamentos dela são, né, de estudo, de Isso. trabalho, né? Até porque tem época que a esposa, vamos imaginar que ela vai ter que cuidar dos filhos, cara. Para Uhum. você fazer a sua vez. Ou você vai ter que abrir mão também para ficar com os filhos e ela fazer a vez dela. Então, Exato. precisa estar muito alinhado, porque no meio do caminho você vai falar assim, caramba, não era isso. Vou te dar um exemplo prático, real, vida real. Meu pai, 78 anos de idade. Meu Uhum. pai se formou com 65 anos, ele se formou em Direito. Caramba, que legal. 65 anos. E aí Qual ele que é o tá... nome do seu Meu pai? pai é José Maria. José Maria. Parabéns pro seu José Maria, viu, seu José? 65 anos aí, se Sim. formando, pô, isso serve Se de formou. exemplo para muita pessoa que tá nos assistindo aí, ó. Exato. Nunca é tarde Nunca é para tarde. você realizar seus É sonhos. isso aí. E um detalhe, 78 anos, ele se formou, aí chegou um período que ele desistiu da fazer a prova da ordem, por influências externas. Ah, não sei o que, sua idade, tal, tal, tal. Ele estava com a guarda baixa, deu uma diminuída. Uhum. E aí faz 2 anos que ele falou, não, 78. Uhum. 2 anos ele falou, não, eu quero fazer a prova da ordem. O ano passado ele fez várias provas. Esse ano, o ano passado, a última prova que ele fez, ele tirou 39. Uhum. Fecha com 40, Tinda. Poxa, Entendeu? E aí, se você perguntar para ele assim, para mim assim, Cassio, 3 horas da tarde, todos os dias, o que seu pai está fazendo? Estudando para tirar a prova da ordem. legal, Que legal. Não, Percebe? Foco. Então, sim, sim. hoje, por exemplo, se ele vai para a chácara, ele leva o livro. Uhum. Se tem gente na casa dele à tarde, ele deixa o cara na sala e ele vai estudar. Ele tem um período, ele tem a rotina dele, dividiu em blocos. Então, assim, quem já conhece ele já sabe. Cara, ele vai fazer isso. E aí a importância, né, de ter ao seu entorno pessoas que estão alinhadas ao Sim, seu propósito e lógico. que entendem o seu Lógico. propósito. O neto chega lá e fala, não, o vovô tá estudando. Ah, não, o pai tá estudando, então peraí, eu até vou um pouquinho mais para não atrapalhar, percebe? Então, Sim. quando você tá muito focado, tem muita clareza e começa a falar, deixar claro que aquilo é importante para você, que você vai fazer, as pessoas que gostam de você, elas vão respeitar, Uhum. elas vão te dar aquele... Agora, quando você quiser agradar a todos, Uhum. o cara que você menos vai agradar é você. Legal. Vou repetir. Quando você quiser agradar a todos e quiser ainda atingir seu objetivo, você não vai atingir e o cara que você mais vai desagradar é você. Nossa, que Que aula, né? Que aula, é. E pegando o gancho, né, até para você que quer empreender, né, pegando o gancho do livro, A Única Coisa, de Gary Gay, é interessante que o livro ele traz, né, que tudo aquilo que não está dentro do seu planejamento, até porque se você tem um objetivo, você precisa trazer clareza para esse objetivo, colocar no papel, né, o que eu preciso fazer para sair de A a B. E na hora que você coloca no papel, você tem um plano, né, de ação, tá? E tudo que não está naquele plano de ação é distração. É isso aí. Gary Gay deixa muito claro. É isso Então, aí. assim, vai chegar convite, vai chegar sócio querendo aparecer, vai chegar negócio querendo, né? Isso o Enzo compartilhou essa semana comigo. Ó, lembra do seu projeto, cara. É muita coisa para você. Exato. Mas vai chegar oportunidade para você e, cara, não dá para colocar tudo na boca. Você não vai conseguir mastigar. Então, você tem um planejamento claro. O que vier fora desse planejamento, precisa descartar. Mas fala para a pessoa ou para a oportunidade que não é o momento de discutir agora, você está focado no seu objetivo, você tem um plano para seguir e que você vai avaliar para o ano seguinte. Não descarta. Fala que você vai avaliar para o ano seguinte, mas tem um plano claro e aquilo que surgir no meio da sua jornada e não tiver no plano é uma distração para você não alcançar o seu objetivo. É isso aí. Exatamente. E saber desde cedo, né, até dizer não.
para várias coisas, né? Eu fui aprendendo isso com o Thiago, né? O Thiago Sim. foi me falando bastante sobre a importância do não antes do sim, né? E aqui nem ele falou, compartilhei essa semana que surgiu uma grande proposta e eu fiquei balançado. No dia seguinte surgiu outra grande proposta e eu tive que declinar aquela primeira grande proposta. Então, é saber colocar no papel o que que é importante, o que que você quer traçar, né? E que nem você falou, não deixar de lado, né? Mas falar que não é o momento. Não é o Não é o momento, não é o momento momento. e deixar a oportunidade aberta ali, né? As Sim. portas abertas. Enzo, estamos chegando ao final do nosso Estamos. programa. Eu acho que é sempre importante a gente deixar aquele recado, né, do nosso convidado para o Exatamente. jovem que assiste, não só jovem, né, porque você pode ter até pessoas com uma idade Sim. avançada, mas com uma mentalidade jovem e obstinado, assim como o pai do Cássio deu um exemplo hoje. Né? Quero ver, me falem assim que ele passar na prova da ordem com 78 anos, 78 anos, Exato. né? Vai ter história para contar. Vai. Então, né, Enzo, vamos seguir, né, cara, com encerramento Exatamente. e com um recado pro nosso jovem ou quem assiste o nosso programa hoje. Exato. Eu gostaria que o Cássio desse aí um recado para todos os empresários e dissesse, Cássio, qual que é o momento de empresariar? Seu recado final. O recado é o seguinte, não desista, não desista. O momento é agora. O momento é a hora que você começou a ter clareza, achou que descobriu, se entendeu e acredita que vai dar, cara. Faz igual meu pai lá, vai até o fim, vai dar. Então, o momento é a hora que você achar, não é a hora que o outro achar, porque a gente vai muito pelo outro, né? Ah, o outro falou, não tem o outro, é você. Você vai sentir, vai ter aí uma voz interior que vai falar, é agora, e aí vai, cara, só vai. Não, muito legal. Então, pessoal, a gente agradece toda a audiência, todos os espectadores do nosso podcast. Não deixem de procurar e ler o livro Destrave Sua Gestão. Cássio também tem outros livros. Cássio, se quiser até deixar o nome dos outros livros, Sim. por gentileza. Eu tenho outro livro chamado Você Quer Mudar, Criando Novos Caminhos para o Sucesso Pessoal e Profissional. Esse, na verdade, é mais que um livro, é um manual. Legal. Tá? E você encontra ele na Amazon, tanto ele como o Destrave a Sua Gestão, você encontra na Amazon. E eu tenho certeza que são livros que vai fazer diferença na sua trajetória se você ler, se você colocar em prática, compartilhar todo o aprendizado. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Faça isso. E agora, se quiser, né, uma consultoria mais profunda, aí como o pessoal pode te encontrar também nas redes sociais, acredito eu. Sim, me procura, me encontra no meu Instagram, Cássio de Oliveira GD. Lá você vai ter várias dicas de gestão, de administração, de vendas, enfim. O meu site www.institutocassiooliveira.com.br. Lá também você vai saber tudo que eu faço e como eu posso te ajudar. Perfeito. Muito obrigado. Então, o melhor horário para você empreender é agora, assim como o Cássio falou. Né? Agradeço aí a todos. Exatamente. Esse foi mais um episódio do KangaCast. Esse episódio e os nossos cortes você encontra aqui no nosso canal do YouTube e até mesmo no nosso Instagram, KangaCast. E a gente vê no próximo episódio com mais um empresário trazendo aqui os ensinamentos de vida.